Olá, está começando mais uma edição do Coprelcast, o podcast da Coprel, e hoje o assunto é tecnologia, é inovação, é telecom. E eu estou aqui então com o João Vitor Alves da Cruz, que é analista de redes e sistemas, o Andrei Pereira, que também é assistente de redes e sistemas, e o Gustavo Duarte, que também é assistente de redes e sistemas, para eles falarem de uma participação num evento muito especial, muito importante para a área de telecomunicações e desenvolvimento de redes, que foi o CODCOM Summit 2025. Meninos, sejam muito bem-vindos, que bom que vocês estão aqui para a gente falar sobre esse assunto super importante para os nossos clientes, para os nossos cooperantes, para o conhecimento que a Coprel Telecom tem a oferecer para as pessoas. Sejam bem-vindos. Boa tarde, Eugênia. Obrigado pela oportunidade aí, pelo convite também. É muito importante nós podermos trazer esse assunto que está começando e vindo à tona aí para melhorar cada vez mais nosso serviço. Olá, Eugênia. Olá a todos, que nos acompanham. Obrigado pela oportunidade de podermos falar um pouco mais, sobre um assunto que é tecnologia, que é muito importante nos dias de hoje, Então, boa tarde. Nós vemos muitos sistemas agora que nós estamos cada vez implementando e melhorando, então é sempre bom a gente buscar conhecimento fora da Coprel, fora do estado, para trazer essa melhoria para nós e estar sempre evoluindo. Perfeito, então vocês foram até Curitiba nesse mês de julho para viver o CODCOM, então eu quero que vocês me contextualizem como que foi esse evento, o que ele apresentou, quais foram as tendências e o intuito de vocês a participarem desse momento. Então, como você comentou, a gente participou da CODCOM 2025, é um evento organizado pela CODCOM, que é a empresa, e ela reúne toda a comunidade de desenvolvimento do Brasil. Muitas empresas de outros países também estavam presentes lá para trocar ideia, fazer o networking, e trazer o que está sendo usado cada vez mais de tecnologia dentro da área do desenvolvimento, seja ele em qualquer área, na parte administrativa ou na área de redes, que é o que a gente traz hoje para automatizar nossos processos. Então, o evento trouxe bastante abrangência, assim, de assuntos. E foi muito interessante, porque tu vai com uma visão para esse evento, e lá tu conhece muitas pessoas que te trazem muitos insights, de tecnologias, de formas que você pode gerir o desenvolvimento, a organização, gestão de equipes e também formas de tu poder melhorar ainda mais, o suporte, atendimento a clientes finais, Ao meu ver, o evento ele conseguiu trazer grandes nomes, pessoas realmente renomadas no nosso mundo de programação e desenvolvimento, onde nós tínhamos lá tanto programadores que, por exemplo, tinham mais de 30 anos de experiência na área, assim como líder e dono de empresa. Por exemplo, um dos palestrantes lá é um cofundador do iFood. Então, é um nome gigante na nossa área, uma pessoa com grandes ideias, grande inteligência, que nós conseguimos ir lá e absorver para nós e tentar trazer para o nosso mundo, para a nossa realidade, o que essas grandes empresas fazem, que a gente pode fazer também e melhorar para todo mundo, E a gente tá num espaço que valoriza muito esse conhecimento, então só o fato da gente poder ir nesses eventos, sair daqui de Birubá, e poder aspirar, enfim, consumir esse conhecimento em outros lugares já é muito importante pra gente retornar pra cá e colocar em prática isso. Então a Coprel por si só sempre valoriza muito essa prática de conhecer o mundo, e retornar pra cá com novas práticas, com novos conhecimentos para facilitar, para otimizar processos. Então o que vocês identificaram depois dessa experiência que vocês já conseguem trazer para cá e listar ali, não, a gente quer colocar isso em prática, a gente foi também com o intuito de melhorar tal e tal processo, existiu algum intuito mais específico ou foi mais para conhecimento mesmo geral e agora que vocês vão estudar o que colocar em prática, por exemplo? Um ponto principal que nós buscávamos, nesse evento foi para melhorar práticas que a gente já vinha seguindo, que conseguimos ter uma bela noção lá mediante o que foi nos apresentado. Então a gente consegue trazer esses insights, essas amostras que o pessoal apresentou lá e conseguir trazer para a gente, que seria poder melhorar a gestão, literalmente, das equipes, ainda mais de como que já vinha sendo trabalhado e que a gente pudesse repassar isso para o cooperante final ali, Então, como que poderia ser feito isso? Muitas vezes uma gestão melhor vai nos possibilitar de melhorar esse atendimento final, tanto em eficácia
como agilidade, né? Então, não irá afetar tanto o nosso cliente final ali e a gente consegue entregar um trabalho de qualidade. Eu acho importante trazer um pouco da história para contextualizar esse momento que a gente está vivendo hoje de desenvolvimento, que esse time, esse setor de desenvolvimento surgiu há uns 2 anos, mais ou menos, mas eu estou na Coprel desde 2019. Então, eu tive a oportunidade, desde lá, estagiário até agora como analista, de passar por vários setores da engenharia da Coprel Telecom, e com isso a gente viu todo o fluxo, como o provedor funciona do início ao fim. Então, a gente consegue, hoje, poder automatizar alguns processos, automatizar alguns fluxos, justamente por ter esse conhecimento de como o provedor funciona. Isso que o Gustavo falou é muito interessante, porque desenvolver software, desenvolver sistemas é um pouco diferente de projetar a rede, que é o que a gente está acostumado a fazer já há muito tempo, né? Já tem um know-how muito forte aqui na Coprel. Mas, então, as mesmas práticas para desenvolver rede não são as mesmas melhores práticas para desenvolver software. Então, é isso que a gente está indo buscar também. Como organizar a equipe, como organizar a arquitetura de um sistema e trazer essas melhores práticas para evoluir cada vez mais. É isso mesmo, porque a gente tem uma noção, assim, de cooperativa de infraestrutura, a gente vê mais o externo, né? Então, a gente tá falando de fibra ótica, tá falando também de energia elétrica, então coisas que a gente pode observar, são físicas, enfim, mas aqui dentro a engenharia da Coprel Telecom é o cérebro, né? Então, ali acontecem muitos processos que a gente não tem noção e o desenvolvimento de redes é um deles. Então, fale um pouquinho também de como que é a rotina de vocês, o que que vocês fazem, o que que vocês desenvolvem realmente nas redes, para estar buscando esse conhecimento também, falando um pouquinho da função de cada um. Hoje, através de pesquisas, a gente consegue saber que o maior erro que causa atrasos ou até problemas na rede é o erro humano. É alguma interação, muitas vezes não é propriamente por falta de conhecimento ou coisas do tipo, mas por fatores externos, como cansaço ou alguma coisa do tipo. Então, esses fatores influenciam, sim, na operação de uma rede. Então, o setor de automação, de rede, desenvolvimento, ele surgiu com essa ideia de a gente automatizar, utilizar sistemas, utilizar ferramentas para automatizar esses processos, né? Tirar o máximo possível do que o operador pode fazer, até mesmo para liberar ele para tarefas que precisem dessas skills do ser humano ali para analisar, usar criatividade para algumas outras coisas. Então, a gente trabalha hoje com esses projetos, né, para automatizar a rede, deixar uma tela mais amigável para o usuário e tudo mais, e ganhar tempo, reduzir custos e por aí vai. E aproveitando esse gancho também, antes de vocês falarem também das funções de vocês, eu sei que inteligência artificial foi uma das pautas trabalhadas nesse evento. E a gente também entra numa discussão que é para o que a gente utiliza, né, essa automação que a inteligência artificial nos proporciona e de que forma que a gente continua aproveitando o potencial humano para essas atividades. Então, a gente não quer uma substituição, né? Inclusive, as pessoas entram muito nessa discussão. Será que vai me substituir? Quais funções que vai substituir? Né? Mas a gente vê também como uma valorização da função humana mesmo para o que precisa daquela pessoa ali, para aquele atendimento humano, para aquele diferencial que a gente sabe que é muito importante, mas essa automação, para que não dependa só da nossa disposição e do nosso conhecimento, que ela facilite uma série de processos. Então, eu imagino que isso também foi uma discussão trazida para vocês. Como é que foi isso? Tá. Eu trouxe do campo, como antes de eu trabalhar com desenvolvimento na Coprel, eu trabalhava no campo, trabalhei alguns anos lá, inclusive. Então, uma coisa que eu percebi é que no campo a gente fazia muita coisa manual, que era coisa repetitiva. Não era algo que a gente precisava fazer uma análise e pensar exatamente no que seria, mas sim algo que eu tinha que fazer em todos os clientes, todos os dias, muitas vezes. Algo que demandaria só tempo, apenas tempo. Então, tanto com a IA quanto com o desenvolvimento, a gente consegue fazer coisas que as equipes demorariam muito mais tempo antes fazendo manualmente, hoje a gente consegue fazer de forma automatizada. Assim, a gente consegue dar muito mais foco na real dificuldade do cliente, qual que é o problema que ele está tendo, como que a gente pode solucionar e não ficar prestando atenção em tarefas que a gente sempre faz manualmente. Dessa forma, a IA ela veio para ajudar muito em fazer tarefas rotineiras nossas e conseguir demandar muito mais tempo nosso em realmente identificar qual que é o real problema. Exato. Como o Andrei mesmo falou, né, deixa entender que a IA, ela vem para nos ajudar também a diminuir processos repetitivos, né, ou atendimentos totalmente humanos ali, né, por exemplo, no WhatsApp, quando o nosso cooperante nos chama. A IA, ela nos ajuda a fazer um atendimento mais rápido, mais eficiente, direcionado principalmente para aquele problema que ele procura, né,
E, logicamente, depois teremos um atendimento ali com o pessoal do Scoprel, mas de uma forma mais direcionada. Então, é algo mais facilitado. E essa diminuição de tarefas rotineiras, né, facilita muito, como o Andrei mencionou, né, de podermos focar no problema realmente do cooperante, do nosso cliente, para que a gente possa sempre trabalhar e entregar com mais eficiência e qualidade esse produto final, né? Então a IA, ela nos dá um certo medo, de certa forma, ali no começo, mas depois que a gente consegue entender o poder que ela nos oferece desde que trabalhado de uma forma correta, ela é muito poderosa. Certo, e para a gente entender também muito da relevância desses eventos que provocam esses questionamentos, esse desenvolvimento nas empresas, nas cooperativas, como é que vocês observam, por exemplo, a importância desses momentos que vocês passaram, que foram viajar para consumir todo esse conhecimento? Se não tivessem esses momentos de reflexão e de questionamento para essas melhorias, como é que estaria o nosso sistema, né? Se a gente pensasse nessa falta, se não tivesse esse investimento constante de todo o mercado, né, e também da Coprel nessa tecnologia constante, nessa melhoria, nesse aprendizado. Se não tivesse essas oportunidades para profissionais como vocês, como é que estaríamos hoje? Eu acho que é uma oportunidade sempre muito importante, não só pela questão de trazer novas ideias, novas tecnologias, mas também é um momento que você tira um pouco a cabeça ali do serviço contínuo que você está envolvido e vai viajar, vai conhecer novas pessoas, vai ver novas tecnologias, experiências diferentes, pessoas que estão aplicando aí essas tecnologias em diversos lugares do mundo, né? Nesses meus 6 anos de Coprel, eu já tive várias oportunidades de participar de eventos, fóruns, congressos, e é sempre muito interessante, a gente volta sempre muito motivado, né, para aplicar o novo conhecimento, sempre conversa também, apresenta soluções nossas para outras pessoas, e é sempre muito gratificante também ver que a gente está no caminho certo, e que o que a gente está usando não está defasado, é uma tecnologia atual, então é uma experiência sempre muito positiva. Aproveitando o gancho, né, do que o João mencionou, se for olhar hoje para a forma que está o nosso sistema, né? E o que a gente adquiriu de conhecimento lá no evento da CodeCon, o nosso sistema estaria muito bem, assim, andando extremamente bem, eu diria, porque muitas informações, muitas ideias que foi repassado lá, era algo que nós já seguíamos, né? Tanto na questão do LGPD, que tem a ver com a segurança de dados, né? Então a gente sempre procura envolver isso em nossos sistemas, tanto para proteger as informações dos nossos clientes, né? E não deixar com que vaze dados, que isso é extremamente ruim, né? Nos dias de hoje, ainda mais que é a era da tecnologia, então a gente precisa levar isso muito em consideração. E observando isso, a gente já estava bem no caminho, bem alinhado. Então, às vezes, é alguma coisa aqui e ali que precisamos alinhar, mas que eu diria que é normal, né? Porque nunca vai estar 100%, nunca vai estar perfeito, porém, desde que a gente siga, como é que eu posso dizer, normas, né? Formas corretas de se trabalhar, eu imagino que não tenha erro. Isso aí. A Coprel, ela já vem investindo em nós de forma onde atualmente a gente consegue fazer no nosso setor mesmo, nosso local de trabalho, cursos para realmente aprender e já ter esse norte, esse caminho certo de o que é correto fazer, o que não é correto, mas isso acabou deixando a gente numa bolha de ter sempre um único tipo de conhecimento, um único local. Então, com esses eventos, a gente consegue ter uma visão muito mais ampla de como funciona nacionalmente ou internacionalmente todos os sistemas, né? Então isso acaba ajudando muito. Perfeito, é ideal, na verdade, o que vocês falaram. E o que vocês mencionariam agora mais prático realmente para quem está nos ouvindo de casa, para quem é leigo no assunto? Quais são os benefícios, otimização de processos mesmo, que as pessoas conheçam, que as pessoas, o cliente, o cooperante começa a colher agora ou vai colher no futuro? Por exemplo, até o João tinha me comentado antes da gente gravar, alguns pontos de redução de tempo, redução de processos, algumas automatizações. O que a gente pode mencionar como benefícios que o cliente cooperante vai sentir lá na ponta? Hoje nós já temos alguns projetos em funcionamento,
né? Diversos em andamento, mas em funcionamento já temos alguns aqui internamente na Coprel, para o nosso time de suporte, nosso time de atendimento. Mas eu acho que todo mundo vai identificar, vai perceber, é a automação que a gente fez para a configuração do modem, do roteador, do modem da UNU, que fica na casa do cliente. Né? Antigamente esse processo tinha muita interação do técnico de campo, ele realmente precisava acessar esse equipamento, configurar, colocar vários dados lá dentro, usuário, algumas coisas próprias da rede lá dentro. Então esse processo eu acredito que levava em torno de 15 a 20 minutos com o técnico realizando esse processo manualmente, claro, excluindo a parte de instalação física, né? Eu estou falando da parte de configuração lógica mesmo dentro do equipamento. Hoje nós temos um sistema que automatiza essa configuração, ele produz um arquivo que já pega os dados do cliente via sistema, de maneira segura, criptografada e tudo mais, e ele cria um arquivo, um template próprio do usuário, daquele cliente, e é enviado para esse técnico, e ele só coloca no modem e reinicia o modem. Nesse processo todo, acredito que leva em torno hoje de 30 segundos. Então a ativação ganhou um tempo considerável aí de um ganho de tempo, né? E com isso a gente reduz também o erro, porque muitas vezes pode inserir algum dado equivocado ou pegar o dado em algum sistema errado. Então hoje esse é um projeto que está em andamento há um bom tempo já e tem gerado bons frutos aí, digamos assim. Atualmente nós temos uma funcionalidade que é bem recente, que também acabava gerando talvez alguns incômodos para os clientes, que seriam a própria troca de senha do Wi-Fi, que ou precisava mandar um técnico nosso à casa do cliente, e aí sim tem que ter que analisar se é um equipamento nosso ou equipamento do cliente. E se for do equipamento do cliente, talvez ele não tenha o conhecimento necessário para isso, tem que chamar um técnico externo e pagar. Atualmente nós conseguimos fazer isso pelo próprio WhatsApp. O próprio cliente consegue ver a sua conexão, ver a sua senha e mudar a senha, caso necessário. E tudo isso foi feito graças ao desenvolvimento interno que nós temos aqui na Coprel hoje. Então não ser necessário mandar uma pessoa na casa do cliente e ele mesmo conseguir fazer isso quando ele quiser, sem dificuldade nenhuma. É importante mencionar, eu acho que esses desenvolvimentos, claro que é mais crítico em algum setor ou outro, mas é sempre uma ação conjunta de diversos setores, né? Então a gente sempre está conversando com o Discoprel, com o setor de projetos, setor de suporte, então é sempre uma ação cooperativa, digamos assim, auxiliado por todos os setores, dando suas opiniões, suas ideias, para sair o resultado o melhor possível para o cliente. E antes de eu fazer minha pergunta final, justamente pegando esse gancho da cooperativa, eu quero perguntar uma coisa que a gente já falou um pouquinho antes da gente começar essa gravação, que eu acho que é inevitável perguntar, que é sobre a rotina de vocês, porque eu sei que envolve muito estudo, né? São muitas técnicas, muitos aprimoramentos, processos muito pequenos, né? A gente tá falando do Codecon, a gente tá falando de código, né? Que é o que compõe ali o nome do evento, que eu já sei que é uma coisa muito complexa e olha que eu tenho pouquíssima noção sobre esse assunto. Mas muitos processos da rotina de vocês não podem ser realizados durante o dia, por uma questão de não interromper ali o funcionamento da internet. Então, acontece de vocês ficarem aqui de madrugada também e fazer esse turno inverso. Como é que funciona isso? Por que vocês fazem isso? Só para matar um pouquinho da curiosidade das pessoas que imaginam com o que vocês trabalham. Perfeito. Que nem tu comentou, a gente não pode interromper o serviço em horário comercial, horário que a gente tem um tráfego alto. Então, realmente, existem muitas demandas, não só do nosso time, mas também do time de redes, time de projetos, onde a gente precisa atuar em algum equipamento, em algum sistema que vai inevitavelmente interromper esse tráfego dos clientes, né? Então, a gente tem o Gmood, que é uma documentação interna que é disparado para avisar os clientes com certa previsão, informando a eles a janela de manutenção, né, em qual período que a gente vai estar atuando, que eles vão estar sem conexão ou com possíveis quedas nesse período. E é isso aí, a gente vem para cá de noite, nesse horário, às vezes após a 1 da manhã, né, que é o horário que a gente consegue interromper o tráfego realmente, para fazer manutenções, aplicar melhorias emergenciais ou corretivas, né, e funciona dessa maneira. Na maioria das vezes, a gente acorda, nós clientes, né, a gente não percebe que aconteceu alguma coisa. Essa ideia é que a gente consiga terminar dentro da janela ali e que o cliente nem perceba que essa manutenção ocorreu, vai perceber na melhoria do serviço, né, no final, com o decorrer dos dias. Mas naquele momento é imperceptível. Perfeito. Exato. Um grande ponto também, né, que é feito, muitas das vezes, os equipamentos, né, eles precisam das atualizações para evitar vulnerabilidades, né. Então,
quando necessário, o equipamento, logicamente, vai ter que ser desligado para poder realizar essa atualização, né? Então, a gente prefere nesse horário justamente para evitar o menor impacto possível, né, para o nosso cliente final ali e para que ele acorde no outro dia, esteja tudo funcionando e que não ocorra algum problema em vazar dados ou algo nesse sentido, porque vai estar tudo de acordo como deve ser. Perfeito. E colocando então esse gancho que o João comentou antes, que é uma questão também cooperativa, né, de vários setores juntos buscando melhorar um processo, como é que vocês veem essa questão, né, tão tecnológica, que é do trabalho de vocês, mas também o pano de fundo disso ser a cooperação, porque estamos no ambiente cooperativo, somos uma cooperativa de infraestrutura que participamos de um sistema que visa esse objetivo em comum das pessoas, essa união com esse objetivo em comum para proporcionar mais desenvolvimento, mais tecnologia, mais facilidades, mais qualidade de vida para cooperantes e clientes. Então, como que vocês veem no dia a dia de vocês esse trabalho? É muita tecnologia, são muitos processos, mas o pano de fundo é a cooperação. Nós não temos muito problema em realmente ter que colaborar com todo mundo, pois a Coprel, a cooperativa em si, ela ajuda muito em poder falar com qualquer pessoa que precisar de ajuda, ou nós mesmos ajudarmos a todos. E quanto à tecnologia, o nosso conhecimento, o nosso aprendizado não se resume só às 8 horas de trabalho que nós temos. Então, muitas vezes acaba passando e se resume muito durante a semana, é realmente estudar fora de horário, é realmente se atualizar, ter que aprender, fazer curso e trazer isso para daí conseguir ajudar todo mundo. Então, vai muito além disso. E essa questão, acho que colaborativa, também vai muito além daqui da Coprel, né? Essa comunidade toda, por exemplo, do evento que a gente participou, a gente conseguiu fazer novos contatos e no próprio aprendizado diário, em pesquisas que a gente realiza, a comunidade, os fóruns por aí, com documentação da tecnologia, é um ambiente muito cooperativo do início ao fim, então é sempre muito interessante a gente mesmo poder publicar algumas tarefas, algumas coisas que a gente faz no dia a dia, que podem ajudar o problema em algum outro local e tá sempre dessa maneira. Exato, pois a cooperação, né, é algo muito importante, porque tu nunca vai saber tudo. Então, como o João mencionou, né, você vai lá, tem fóruns, tem outras coisas que você vai lá e tenta tirar uma dúvida. O pessoal sempre, de forma cooperativa, né, lhe ajuda, lhe responde, te encaminha, passa uma direção, né, de qual que possa ser seguida, né, e isso é muito interessante, não só na comunidade, né, de tecnologia, mas também dentro da própria empresa, porque se você precisa de uma ajuda, mas às vezes teu colega sabe, ele vai te ajudar. E isso é importante para o crescimento, tanto profissional como pessoal, né? Meninos, eu acho que as pessoas que estão nos escutando agora em casa, enfim, no trabalho, que estão consumindo esse conteúdo, estão ainda mais tranquilas de saber que o serviço de internet, de telecomunicações que elas consomem está em boas mãos, né? Em mãos de pessoas que estudam, que se dedicam e que também têm a cooperação como um valor na vida, né? Como vocês têm. Então, obrigada por terem vindo aqui, pela disponibilidade de vocês para a gente gravar esse podcast. Espero que a gente fale muitas vezes ainda sobre esses processos, que vocês vão em mais eventos, que consumam mais esse conhecimento e que tragam pra gente, para os cooperantes, para os clientes, mais soluções, mais oportunidades, pra gente seguir evoluindo juntos, né, e trazendo soluções para as comunidades, pro mundo que a gente vive. Obrigada mesmo pela entrevista de vocês e também agradeço o pessoal de casa que tá nos acompanhando, consumindo esse podcast aqui. Querem deixar um último recado aí pra quem tá escutando vocês? Perfeito, acho que é isso aí. Muito obrigado novamente, então, pela oportunidade de a gente poder trazer um pouco mais do nosso serviço, o que a gente faz no dia a dia e à noite também. Mas é isso aí, que a gente possa cada vez mais conseguir trazer novas tecnologias, novas tendências aí para melhorar o nosso serviço. Perfeito, gente. Obrigada, então, por terem vindo aqui e até a próxima edição do Coprelcast. Tchau, tchau!